Boa noite, Dr. Sérgio Vieira, bem-vindos a mais uma noite de comentários. Sugerem-nos 3 temas, mas antes quero saber como é que passou a semana. Boa noite. Passei razoavelmente a semana. Quando digo razoavelmente, o zigue-zague do tempo é uma atrocidade. Na cidade, as pessoas queixam-se da falta de água. Tenho pessoas amigas, porque na minha casa há furos, não depende da FIPAG, vivo numa quinta fora da cidade, nos arredores, vieram à minha casa pedir para tomar banho. A energia está o que há. Não sabemos qual a sua fiabilidade. Tão depressa a energia como não há. As estradas são o que são, as ruas e avenidas da capital são o que são. A limpeza das valas, constatamos. E agora, a tudo o resto, acrescentou-se a crise brutal da falta de combustível, de falta de gasolina. Parece que o diesel ainda existe, mas gasolina, num ou noutro sítio onde existe, há bichas monstruosas. Eu tenho um carro, fui pôr gasolina, fui para a Avenida de Moçambique. Portanto, para pôr gasolina teve que ir à Avenida de Moçambique. Tive que ir à Avenida de Moçambique. É o que eu posso dizer. Dizem que o barco atrasou, não atrasou. Eu ignoro. Eu ignoro se o barco atrasou ou não atrasou. O que eu sei é que a maior parte das bombas desta cidade não tem combustível. Pois, uma preocupação acrescida às demais que os moçambicanos. Há todas as outras, da água, da energia, da situação das ruas e avenidas da cidade. Pois. Não posso dizer nada. Doutor Sérgio, vamos torcer que melhores dias venham e que de facto é o que desejamos ardentemente. Esta situação possa rapidamente desaparecer. É o que desejamos ardentemente. Pois. Doutor Sérgio, semana passada o país recebeu a visita do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Foi uma visita que teve vários condões, dentre políticos, económicos e diplomáticos. Eu gostava de ter o seu comentário relativamente a esta visita, portanto, do presidente turco a Moçambique e os resultados que, eventualmente, advieram, portanto, da mesma. Eu ignoro os resultados. Pois. Houve declarações. Ele veio numa visita relâmpago. Acompanhavam o presidente 150 empresários. Diz-se muito que ele queria que nós prendêssemos e deportássemos certas pessoas que ele acusa de serem terroristas. Não há acordo de extradição entre a Turquia e Moçambique. Em nenhum momento a Interpol nos mencionou o caso. Há algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas sei das atividades. A Willow School é muito respeitada, está na zona da Matola, está aqui também na Dona Alice, na Cândido Mondlane, é muito bem frequentada. Conheço alguns pais que têm os filhos lá e que estão satisfeitos com a qualidade do ensino. Agora, que se opõem ao presidente Erdogan, não sei, mas o facto de ser um opositor não quer dizer necessariamente que seja um terrorista. Um terrorista é outra coisa. Por definição, em parte nenhuma do mundo se considera um opositor como terrorista. Terrorista é outra coisa muito diferente. Comete certos crimes. E eu, como disse, que provas ele deu, ignoro. Se alguma vez a Interpol mencionou estas pessoas como terroristas, ignoro. E talvez possa dizer que
vir com 150 empresários, eu quase que diria, quando a isca é demasiado grande e tem algum mau cheiro, até o tubarão tem medo. Doutor Sérgio Vieira, a indicação de que Moçambique pode estar a albergar algumas células terroristas, portanto, esta indicação feita pelo presidente turco, que resposta deveria ou deve merecer, portanto, o Estado moçambicano? Olha, há duas coisas diferentes. Que as pessoas que ele suspeita de serem terroristas, tanto quanto eu saiba, nenhuma polícia moçambicana, nem a Interpol, nos mencionou. Só ele é que diz. São pessoas que se opõem a ele, com certeza. Mas terroristas? Quanto a haver a possibilidade de terrorismo em Moçambique, de células terroristas em Moçambique, eu não estou a dizer que são das pessoas que se opõem ao presidente Erdogan, eu tenho algum receio. Na África do Sul já apareceram. E quando aparece no teu vizinho nunca sabes. E, inclusivamente aqui estamos a tolerar coisas que são consideradas intoleráveis na maior parte dos países do mundo. Creio que a semana passada eu mencionei o facto que o Reino do Marrocos, que é um país islâmico, proibiu a utilização, a compra, confecção e importação de burcas. Na lei em Moçambique, uma pessoa, em qualquer momento, tem que ser identificável, nomeadamente o rosto. Não pode entrar num banco, num supermercado, num mercado, numa loja, andar a circular pela rua com a cara tapada. Nem sabe se é homem ou mulher. Nem sabe se é homem ou mulher. E como disse, o Marrocos, que eu não vou declarar não islâmico, proibiu. Diz, sempre identificável. A lei em Moçambique diz sempre identificável. Que possa haver aqui algumas células dormentes de fanáticos, não duvido. Quer dizer, não direi não duvido, suspeito. Não tenho dados para me pronunciar. Pois, como é que interpreta o facto de Erdogan ter trazido consigo a Moçambique uma legião, portanto, de empresários, numa altura em que o país está envolto a uma crise económica e, ao mesmo tempo, portanto, nesta visita relâmpago, fazer uma proposta como a que ele fez, portanto, de uma espécie de troca ou entrega, portanto, destes terroristas, segundo, portanto, suas palavras, portanto, e colocando, portanto, os empresários também em contrapartida ali, portanto, ao dispor de Moçambique. Meu amigo, acabei de dizer, se vais pescar até um tubarão e pões um isco demasiado grande e suspeito, o tubarão cheira e afasta-se. Não tenho nenhum dado, a Interpol não nos deu nenhum dado que estes senhores que ele acusa de terroristas em algum momento estivessem ligados a alguma ação terrorista. Devo dizer com sinceridade que me preocupa imenso o facto de que as grandes conquistas de Mustafa Kemal Atatürk, quando proclamou a República Turca, depois da Primeira Guerra Mundial, república e laico, Estado laico. E também tomou uma outra medida. Em vez de se escrever com a caligrafia árabe, escrever-se com a caligrafia latina. E são coisas que vêm do tempo de Mustafa Kemal Atatürk, o criador da República Turca e do Estado laico. Mais do que isso não posso dizer. Pois. Dr. Sérgio Vieira, recentemente o país também recebeu a visita de Paul Kagame, o presidente do Ruanda, e vinha também com, supostamente, objetivos idênticos. A diplomacia silenciosa que Moçambique tem estado a pautar, portanto, ao não dizer sim, taxativamente, portanto, aos estadistas, quer, portanto, do Ruanda, quer
da Turquia, mas também a não dizer não, constitui uma espécie de, diga-se, de trunfo que o país possa estar a usar para poder colocar-se, diga-se, à medida certa e não ferir até com demais parceiros, portanto, de cooperação? Bom, eu posso dizer que entre cidadãos do Ruanda, isto é ficar o presente, já houve alguns crimes e que foram devidamente identificados e sancionados, mas não temos acordo de extradição. Temos alguns desses elementos na cadeia, julgados e condenados. Eu acho que quando se quer acusar alguém de terrorismo, por um lado tem que se trabalhar com a Interpol para fazer uma investigação, porque a Interpol é um órgão de quase todos os Estados que faz as verificações e dá-nos informação sobre os perigos eventuais. Por outro lado, tem que nos dar provas de que aquele é um elemento perigoso. Eu há pouco disse que no caso do Ruanda já houve alguns assassinatos entre cidadãos ruandeses, não assassinatos moçambicanos, mas entre cidadãos ruandeses. Porque eu não estive no tribunal, não vi o processo, ignoro. Muito obrigado. Dr. Sérgio Vieira, gostava que ajudasse-me a interpretar também, aliás, gostava de ouvir os seus comentários relativamente ao recém-terminado Conselho Consultivo do Banco de Moçambique e algumas das medidas que dali advieram. Normalmente, o Banco de Moçambique, no consultivo, costuma convidar os antigos governadores. Desta vez não o fez e foi completamente à porta fechada. Do que tomamos conhecimento é do que lemos ou do que vimos na comunicação social. Uma coisa que me parece bastante útil é a uniformização das taxas. Que não haja uma guerra de taxas, um com mais alta, outro com mais baixa, que haja uma uniformização. O consultivo, segundo de novo a comunicação social, prevê um crescimento moderado neste ano de 2017, de alguma maneira ultrapassando os dramas de 2016. As políticas económicas têm que se adequar à situação que vivemos. E, nomeadamente, eu já tive a ocasião de dizer aqui, de alguma maneira me espanta que o tomate que eu tenha que comprar não venha do Choque, mas tenha que vir da África do Sul. E quando digo tomate, digo uma série de produtos agrícolas, frutas, etc. Creio que o acordo da SADC é algo negativo desse ponto de vista para um país como o nosso. Também acredito que é imperativo que se termine rapidamente o processo das dívidas ocultas. Ainda recentemente devíamos pagar algo, não conseguimos, o que faz degradar a imagem e a qualificação do país nos ratings das diferentes agências. É o que eu posso dizer. Pois, esta questão da uniformização das taxas de juros já é algo que se pretendia que tivesse sido implementada faz algum tempo. Acredito e penso que a concorrência entre os bancos tem que ser pela qualidade do serviço prestado ao cliente e não porque este dá uma taxa melhor e aquilo uma taxa pior, o que não é muito bom. Este cobra mais, aquele cobra menos, não é muito bom. E desse ponto de vista, o facto do Banco de Moçambique querer fazer uma uniformização das taxas parece-me bastante útil. Pois, o governador do Banco de Moçambique fez menção a um aspecto, portanto, durante este Conselho Consultivo
que será uma espécie de controle ou maior atenção, portanto, do Banco de Moçambique, mais precisamente, portanto, dos serviços digamos, controle dos bancos. Controle dos bancos. Controle dos bancos, para estar a par, portanto, da questão da solvabilidade dos bancos, para evitar mais situações como a que, por exemplo, surgiu com o Banco Moza. Esta é uma atitude... Moza e o outro que foi encerrado. Pois. Esta é uma situação também que trimestralmente, julga que a informação a ser apresentada trimestralmente ajudará, portanto, a evitar que mais bancos caiam, portanto, na situação de insolvabilidade. Eu penso que é absolutamente indispensável que os bancos centrais, e neste caso o Banco de Moçambique, façam o controle dos bancos no seu território. Faz parte das suas responsabilidades, faz parte da lei, faz parte dos imperativos a que são obrigados a cumprir. Se houve desleixo no passado, paciência, não podemos voltar ao passado, não podemos corrigir o que aconteceu. Aconteceu, mas que não aconteça no presente nem no futuro. Pois a supervisão bancária chama-se cada vez mais atenção, mais responsabilidade. Absolutamente, e tem que ser mais eficiente, mais atuante, mais interveniente. Bem. Tem a questão também que o Dr. Sérgio Vieira fez menção, que é a questão do crescimento moderado, portanto, da nossa economia, do nosso PIB. Como alcançar, portanto, este crescimento em tempos de crise? Bom, há que melhorar a produção e as exportações. E o problema das exportações, que eu digo sempre, devemos fazer um esforço para exportar produtos acabados e não matérias-primas. Quer exportar carvão siderúrgico? Não exporta carvão siderúrgico, exporta coque. Quer exportar madeira? Processa a madeira. E vê o preço entre um tronco e a madeira processada para qualquer fim. Até direi para meras tábuas, mas para mobílias, para diferentes coisas. E o carvão siderúrgico tem um outro valor. O gás, o petróleo, que sejam processados aqui, refinados aqui. E a gente vende petróleo refinado ou gás liquefeito a um preço muito superior àquele que é a matéria-prima. E já não falo da agricultura. Mencionei há pouco que o tomate do choque não compete com o tomate altamente subsidiado da África do Sul. Tudo que a África do Sul exporta de produtos agrícolas é altamente subsidiado. Inclusive, no momento da exportação, recebem um prémio de 17%. Não estamos em condições de fazer face a isso. Então que se ponha uma sobretaxa. E nessa sobretaxa, uma parte da sobretaxa que financie os produtores agrícolas. Isso, obrigado. Olhamos para o nosso terceiro tema. Praticamente hoje estamos aí a entrar para a segunda semana e alguns dias da governação ou administração de Donald Trump. Entretanto, algumas medidas bastante sérias já foram tomadas logo a primeira semana, aliás, no primeiro dia em que Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos da América, toma uma decisão, assina ali, portanto, o decreto sobre que trava o Obamacare. Dias depois, portanto, segue-se a questão do México, portanto, as relações entre os Estados Unidos da América e o México, acentuam-se, portanto, ou crispam-se cada vez mais as relações com a China. Surge, portanto, durante este final de semana a conversa com Vladimir Putin e há aquela questão também da retoma de investimentos e a construção dos gasodutos que tinham sido travados por Barack Obama devido a questões ambientais. Enfim, o seu comentário em relação, portanto, a esta primeira semana de Donald? Que eu saiba, a senhora Trump é originária dos Balcãs. Não nasceu nos Estados Unidos, é uma imigrante. E vindo das Balcãs, que até praticamente ao final da Primeira Guerra Mundial era ocupada pelos turcos,
pergunto-me se na genealogia, nos antepassados dela, até muito recentes, há ou não há turcos. E também perguntaria quem são os antepassados do Sr. Trump. Ou arrisca-se a ter uma surpresa se investigar, como agora se demonstrou, que um dos avós de Hitler, que queimou os judeus, era judeu? Aboliu a segurança médica do Sr. Trump. Era uma medida fundamental para apoiar os mais desfavorecidos. Diz que é para poupar dinheiro. Bom, é para poupar dinheiro, mas ao mesmo tempo anuncia que deseja aumentar a produção de armas nucleares. Poupa dinheiro num sítio para gastar no outro? Bom, quanto à muralha, alguém já chamou o muro da vergonha, que ele quer que o México financie, o governo mexicano e o presidente disseram, olha, não, nunca o faremos, e mais, anulou a sua ida aos Estados Unidos. Tomou posições contra a OTAN. Apoia a saída do Reino Unido da Europa. Bom, tanto a Escócia como a Irlanda do Norte, que foram ocupadas pela força, pela Inglaterra, disseram que podem romper com o Reino Unido porque querem se manter ligadas, a Escócia e a Irlanda, querem se manter ligadas à Europa. Bom, apoiar o Brexit, não sei se é a melhor coisa do mundo ou a mais sensata. Também anunciou, e já foi, e isso é contra todas as decisões das Nações Unidas e todos os países, que quer mudar a Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Eu não sei se os países do Médio Oriente vão aplaudir, se as Nações Unidas vão aplaudir, já condenaram, e se outros vão aplaudir. Anunciou que quer diminuir a contribuição para as Nações Unidas e para diferentes organismos ligados às Nações Unidas, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, etc, etc, etc. Bom, não posso dizer nada. Ele sabe melhor do que eu. Ele é que é o Presidente dos Estados Unidos. Mas constato, tomei conhecimento, através da comunicação social, que os quadros mais séniores do Departamento de Estado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros americano, demitiram-se, porque não concordam com as políticas preconizadas pelo Presidente. Sobre a África, nada sei. Também não se pronuncia. Se calhar, bom. A equipa de governação, para além do genro, é algo duvidosa. Para ministro ou secretário do Meio Ambiente, nomeou um dos maiores poluidores dos Estados Unidos. Para os negócios estrangeiros, um grande magnata do petróleo. Essa coisa de construírem gasodutos e pipelines perigavam o ambiente, e não foi por acaso que as administrações anteriores, não estou a dizer a administração Obama, as administrações anteriores se opuseram a essa possibilidade. Pouco mais posso acrescentar, senão que veremos o que vai acontecer. O que é que vai acontecer? E eu pergunto-me a mim próprio, se num país qualquer um candidato com menos de 2,5 milhões ou 3 milhões de votos fosse proclamado vencedor, provavelmente os Estados Unidos
reagiriam. Mas é a legislação que eles têm e eu tenho dúvidas que consigamos alterar esse tipo de legislação. Finalmente, o que é que ele pensa da África? Pois. O que é que ele pensa da África? Eu lembro-me quando, há poucas semanas atrás, o que cessou como vice-presidente dos Estados Unidos, Biden, sugeriu-lhe que se tornasse adulto. Até agora, estas ações que ele tomou, estas decisões que ele tem tomado, não mostram um grande crescimento. Mostram uma arrogância de poder. Quer melhorar as relações com a Rússia? Ótimo. Mas romper com a China? Romper com os países do Pacífico? Rompeu já os tratados sobre o Pacífico. Pois. Talvez queira abrir uma embaixada em Taiwan, mas isso vai romper as relações diplomáticas com a China. Quando toda a gente está a romper com Taiwan e aproximar-se da China. Não sei. Realmente não sei. O que eu sei das ações do presidente Trump é aquilo que leio e vejo na comunicação social. E, infelizmente, o que estou a ler e a ver não é o mais agradável do mundo. E não nos dá muita esperança. Pois, e cria algum nervosismo. Nervosismo, portanto, aos políticos do planeta, na mesma semana, no mesmo dia em que ele recebia, portanto, a primeira-ministra britânica, Theresa May, François Hollande e Angela Merkel estavam a analisar a situação, portanto, política da Europa, a cooperação, portanto, dos países europeus em função, portanto, das políticas dos Estados Unidos da América para com o velho continente. Estavam. Inclusivamente, quando ele atacou a política de migração da Alemanha, a senhora Merkel respondeu. Mas talvez antes de atacar os imigrantes, olhasse quem é a primeira-dama dos Estados Unidos e as origens da primeira-dama. Ela é uma imigrante. Não nasceu, não cresceu nos Estados Unidos, é uma imigrante. E uma imigrante não relativamente recente, de uma zona que era ocupada pelos turcos. Então tem esses antepassados turcos, muito provavelmente. Aliás, a história que a mãe de Donald Trump, portanto uma imigrante escocesa, que foi a Nova York, juntar-se às duas irmãs que, portanto, já estavam em Nova York, à procura de melhores condições de vida. Como é que Donald Trump, neste momento, portanto, faz uma luta contra os imigrantes? É a grande questão, portanto, que preocupa, acima de tudo, toda a grande comunidade, portanto, de um país como os Estados Unidos da América, que é largamente... Preocupa toda a gente. E o que eu posso dizer é que não sei, ignoro, não vi em nenhum jornal, não vi em nenhum canal televisivo, não ouvi em nenhuma rádio elogios ao presidente atual dos Estados Unidos. Só tenho ouvido críticas e severas. Mais nada posso acrescentar. Esta conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin do último sábado pode trazer, portanto, algum condão de melhoria das relações entre estes dois países, portanto, estas duas superpotências? Bem, esperemos que sim. E, sobretudo, que, de alguma maneira, bloqueie a hipótese de uma nova corrida armamentista e, sobretudo, de armamentos nucleares. Pois. Esperemos que sim. Pois. Não posso dizer mais nada. Pois, entretanto, já temos a situação da China, que, em função, portanto, das palavras e declarações de Donald Trump, começou o posicionamento dos seus mísseis um pouco mais, portanto, para o norte, na busca da proteção dos seus interesses económicos e militares. Não posso dizer nada. Ele quer romper com a China. Quer romper com o Médio Oriente, pondo a capital
Depois da embaixada americana em Jerusalém. Pois. Quer romper com a Europa, quer romper com as Nações Unidas, quer romper com a OTAN. Bom, vamos ver. Os factos vão nos provar se consegue ou não levar a cabo essas políticas e as consequências que podem ter essas políticas. Pois. Não posso acrescentar mais nada. Pois. Em relação à África, apesar de não ter feito pronunciamentos mais alargados depois da sua campanha, o certo é que Donald Trump, durante a campanha, prometeu retirar apoios que prestava, portanto, à África através de vários organismos humanitários. Por o caso concreto de Moçambique, onde os Estados Unidos, sobretudo, apoiam vários programas humanitários e, sobretudo, combate à SIDA. Como é que nós podemos avaliar uma eventual retirada de apoio, portanto, dos americanos ao nosso país? Bom, aqui em Maputo existe uma embaixada americana e tem à sua cabeça um embaixadora, se não me engano. Perguntem a ela. Eu não estou no segredo dos deuses. Perguntem a ela. Entretanto, isto poderia ter graves implicações para o nosso país, uma eventual retirada de apoio. Não posso dizer nada, porque a OMS, a Unesco, a Organização Internacional do Trabalho, todos estão a ser atingidos. Obviamente que isso terá consequências para todos os países que eles apoiam. Mais nada. Obrigado, Dr. Sérgio Vieira. Últimas considerações, estamos na reta final dos comentários desta segunda-feira. Desejar que o tempo se estabilize e que nos possamos sentir melhor e que haja juízo de alguns dirigentes. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Vieira. Os comentários, portanto, desta segunda-feira. Fizemos o olhar sobre a visita do presidente turco a Moçambique, Recep Tayyip Erdogan, o Conselho Consultivo do Banco de Moçambique, algumas medidas, algumas posições que foram tomadas, portanto, ao longo deste 41º ou 3º, se não me traiçou a memória, do Conselho Consultivo do Banco de Moçambique e, finalmente, as medidas de Donald Trump, uma semana e meia após a assunção do poder nos Estados Unidos da América. Nós saímos e voltamos com notícias.